Vamos lá, pessoal, vocês estão bem? Hoje tem, finalmente, cara, chegava sexta, sábado, mas não chegava quinta-feira. Hoje tem Corinthians e o Racing do Uruguai, tá? O jogo vai ser às 19 horas, transmitido pela ESPN ou Disney Plus aplicativo, tá bom? Ontem, né, o América de Cali e o Huracan empataram. Como é que ficou a situação do Corinthians, tá, pessoal? Tem muita gente falando aí que o Corinthians vai passar em primeiro. Pessoal, é quase impossível, tá? O Corinthians passar em primeiro. E eu vou falar pra vocês o porquê. Por conta da classificação aí de gol, da diferença de gol. Tá? Se vocês olharem aqui a última fileira aqui, o Corinthians, o saldo de gols do Corinthians é 0 e o do Huracan é 8. Tá? Então o Huracan, né, jogou a Sul-Americana, diferente do Corinthians. Então vamos lá, pessoal. O Corinthians ganhando hoje do Racing, o Corinthians vai a 8 pontos, 6, 7, 8, beleza? E aí o Corinthians fica 9, 10 e 11. Fica 3 pontos que o último do Huracan, que é o último jogo contra o Huracan. Então se o Corinthians ganhar hoje e o último jogo do Huracan, os dois vão ficar empatados em 11 pontos. Porém, o saldo de gols, a diferença é 8 gols. Ou seja, o Corinthians teria que ganhar hoje de uns 4, 5-0 fora de casa, tá? Não tô duvidando, só que estatisticamente falando e pelo futebol apresentado, é bem improvável 1-0 é goleada fora de casa, e o Corinthians teria que tirar a diferença também contra o Huracan na última rodada, o primeiro time que está com 8 saldo de gols, o resto da diferença. Ou seja, teria que ganhar de 4-0 hoje, 4, 5-0 hoje, 4 ou 5-0 do Huracan fora de casa. Então, pro Corinthians, pra tirar a diferença, né? Vai ficar empatado com 11 pontos, mas vai passar no saldo de gols. Então, pro Corinthians passar em primeiro, é uma missão praticamente quase impossível. Mas, tô vendo muita gente muito otimista com isso. É de verdade. Fui ler, até liguei pro meu irmão, falei, cara, eu tô ficando louco? Ou, de fato, é isso mesmo? A galera tá acreditando que o Corinthians vai passar em primeiro por conta da somatória de gols. Então, se você acredita que o Corinthians vai conseguir passar em primeiro aí, fazendo 9 de saldo, né, em 2 jogos, deixa a sua opinião aí nos comentários. Provavelmente o Corinthians vai passar pelos playoffs em segundo colocado aí, né, se o Corinthians ganhar as duas. Vale ressaltar que dependemos apenas de nós para irmos para a próxima fase e ganhando os 2 últimos jogos. Ganhando hoje já ultrapassa o América de Cali e garante o segundo lugar, ganhando ali no último jogo contra o Huracan. Beleza? Então, é isso aí sobre a classificação. A provável escalação, mas antes da provável escalação, eu queria só ler essa declaração do Ramon, né? Ele foi perguntado em um podcast que ele tá, em uma entrevista que ele tava, não sei se era podcast. Ele falou: não conseguiria mover um processo contra o Corinthians. Se eu tivesse precisando, passando fome, eu trabalharia de uma outra forma. Para mim, seria como mover um processo contra meu pai ou minha mãe. Esse cara tá muito na graça da Fiel, né? Eu quero assistir ainda. O Emiliano, ele foi no podcast do Denilson Show. Eu ver só assisto lá, cara, eles exalam Corinthians, né? Tanto ele quanto o Emiliano Dias, os caras exalam Corinthians. Aqui é a provável escalação. Levando em consideração que a escalação oficial sai só minutos antes do jogo. Por que eu estou falando provável? Porque eu recebo muitos comentários negativos falando que eu erro todas as escalações. Então, pessoal, aqui é a provável escalação do Corinthians, podendo haver alguma alteração, tá bom? Então, Hugo Souza, o Neneca no gol, o Léo Maná na lateral direita, ele vai entrar com o Ramalho e finalmente Tchoca, né? Vocês que assistem aqui o canal e que são cerca de 60 mil inscritos que nós já estamos, vamos bater 100 mil esse ano ainda, então se inscreva aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, por favor, não custa nada, a gente vai bater a meta de 100 mil inscritos ainda esse ano. E aí o João Pedro Tchoca e muita gente pedindo o Ranieri na zaga, cara. Põe o Tchoca e o Ranieri, na zaga, né? Mas o Tchoca tá aí para minha vontade, para a sua vontade, para vontade da nação corintiana inteira. O Pedro Tchoca vai entrar jogando aí. E Matheus Bidu na lateral esquerda, o Charles e o Rian fazendo o volante, né? O Alex Santana, o Carrídio, acho que o Carrídio que vai entrar mesmo, e o Romero pela esquerda. Como se fosse um 4-4-2, né? Romero ou Coronado, Thales Magni e Hector Hernandes. Eu acredito, cara, que ele vai entrar com o Romero, até para ajudar na recomposição ali do Matheus Bidu, que tem uma deficiência muito grande defensiva, todos nós sabemos, só que ofensivamente ele é muito bem,
E isso ele vai com o Matheus Bidu desde o começo, porque o Corinthians hoje não pode depender de empate, não. O Corinthians tem que ir pra vitória. Eu terminei ali Thales Magno e o Fantasmão Espanhol. Héctor Hernandes, Héctor Baunilha. Então eu acho que esse é o time do Corinthians. Cara, como sempre, as expectativas são ótimas para a gente conseguir ganhar e vamos ver como é que vai ficar. Eu acredito, deixa o seu palpite, se você não palpitou, deixa o seu palpite, beleza? Pessoal, aqui é a parte mais importante dos vídeos, os comentários, então o José Augusto Fraga, que sempre comenta aqui, ele tem até um selo aqui roxo, tá vendo? Esse selo aqui, pessoal, quem dá é o próprio YouTube, de quem comenta aqui no canal, né? Então depois, no final da temporada aí, eu vou ver quem mais comentou lá, a gente vai ver um negócio legal aí pra vocês, tá bom? O técnico Dorival Júnior, ele vai colocar o time reserva do Corinthians, Esporte Clube Alvinegro, Paulista Paixão Eterna, tchau, Comebol Sul-Americana da Série B Internacional de 2025. Muita gente aí torcendo o nariz pra Sul-Americana, o Corinthians, vocês vão ler aqui, tá? Obrigado, viu, José? O Christian colocou, Sula já era, só desgaste e risco de lesões. Não tem elenco para 3 competições, foco na Copa do Brasil e Brasileirão. Eu fico muito triste ler um comentário como o do Cristiano, que está coberto de razão, tá? Fico triste pelo fato do Corinthians ser um time gigante e não ter condições de competir. Entrar numa competição e competir. Ter time para competir. Claramente o Corinthians não tem. Então, né, infelizmente é muito triste a realidade do comentário aqui, mas ele tá coberto de razão, cara. O Corinthians hoje não tem elenco, pelo menos não agora. Pode ser que o Dorival mude isso, mas para competir as 3, para jogar, bater de frente em 3 competições. Pode ser que o Dorival recupere, e a minha esperança é essa. O Dorival recupere o Choca entre Mordendo hoje, que o Maná cresça de produção, né, que o meio de campo ali se consolide, protegendo a zaga, que o Rian vira um baita volante ali, ajudando, cara, e o time ganha ali uma casca, sabe? Eu tenho essa percepção e confio e acredito nisso. Posso estar muito iludido? Posso, mas eu acredito que ainda o Corinthians possa ter time, né, para disputar e competir, sim. Mas obrigado pelo comentário que tá coberto de razão aqui, Cristiano. O Carlos Henrique colocou fácil, vende esses refugos e monta outro time. Muito jogador no Corinthians realmente não sendo utilizado. O Xixa Blues colocou assim, a Copa Sula Miranda não tem rebaixamento. O Timão deveria escalar os meninos da base no jogo de amanhã, de hoje no caso, né, para ver se sai algum menino promissor para subir pro profissional. Se ganhar, manda força máxima contra o Huracan para ganhar e garantir o segundo lugar no grupo. Também acho, velho, faz um mistão aí, cara, por isso que ele tá até colocando já o Héctor Hernandes, coloca mais moleque da base, né, põe um Kaique pra jogar, enfim. É que o Héctor Hernandes não tem ganhado minutagem, né, mas o Kaique vai estar no banco da base. Valeu, viu, Xixa? O Thiago colocou assim, 2 vitórias em 2 jogos. Não é nada sobrenatural jogar com raça e muita atenção, principalmente na volta de intervalo. Sempre estamos vacilando nesse quesito. Cara, o que acontece na volta do intervalo? Né, Thiagão? O Thiagão foi cirúrgico aqui. O que acontece, cara? O Corinthians vai pro vestiário, parece que a água lá é zoada, não é possível, velho. O João Joaquim colocou assim, vai Corinthians, boa tarde Murilo, boa tarde, nosso timão acho muito difícil classificar, mas enquanto tiver chance sempre vou acreditar. Isso aí é sempre, cara, pode estar precisando de 5 gols nos acréscimos, eu sempre vou acreditar. Abraço, João. O Diego Sullivan colocou assim, ó, podia colocar os meninos da base que os meninos iam dar a vida pra ganhar esse jogo, tenho certeza, é verdade, cara. Verdade, por isso o Corinthians tinha que olhar mais pra base mesmo. E o Diogo de Araújo comentou aqui e o Maurício também respondeu que era a sua opinião. Vacilaram em mandar Pedro Henrique embora, o cara corria pra caramba, apesar da idade, eu gostei do jogo dele, tá jogando muito no Ceará. Cara, eu gostava muito dos 2 Pedro que foi pra lá, tanto o Pedro Henrique quanto o Pedro Raul, só que eu era estraçalhado aqui nos comentários quando eu defendia os caras. Eu era bombardeado, mas enfim. Mas tem gente que pensa diferente, não tem problema. O Maurício colocou, não fala asneira. Teve oportunidade como titular e não jogou nada. Grosso sentiu a pressão na camisa do Corinthians. Eu não tiro a razão do Maurício. Jogar no Ceará e jogar no Corinthians, cara, são 2 pesos e 2 medidas totalmente diferentes, né? Não dá pra comparar. Gostava, cara, porque hoje quem a gente tem de ponta pra entrar de reserva? Tem um Thales Magno, que é o ponta mais lento que eu já vi na história, tem as características dele, mas ele é um ponta lento. E de velocidade, que é um jogador que o Corinthians sempre teve pra entrar no segundo tempo. Lembra na época do Mosquito?
Todo segundo tempo ele entrava, rabiscava, sofria um pênalti, corria, fazia um barulho. A gente não tem esse cara, que era o Pedro Henrique no caso. Tudo bem que ele já veio do Internacional com uma certa idade e tudo mais, mas eu acho que poderia estar nesse elenco aí de hoje. O Pedro Raul, eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, a gente fala em outro vídeo, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, deixa o palpite aí, agradeço demais a presença de vocês, que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo de amanhã, com vitória, se Deus quiser. Valeu!